Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre Reino Animalia, conceitos fundamentais 2. Então, as etapas do processo de desenvolvimento embrionário percorrem então algumas situações, como a primeira, a fecundação, que é quando então um gameta feminino se encontra com um gameta masculino, ocorre então a formação de um zigoto. Essa fase leva em torno de 30 horas. E o zigoto é considerado uma célula totipotente. O que isso significa? Que ela é capaz de formar qualquer célula do tecido desse organismo e também tecidos extraembrionários, tá? Depois nós vamos para o processo de clivagem. Tanto a fecundação quanto a clivagem ocorre então nas trompas de Falópio, tá? Esse processo de clivagem leva em torno de 3 dias, então forma a mórula, que é uma célula totipotente também, até o número de 16 células. Mais que isso, a célula já se torna então pluripotente, que é quando ela consegue formar qualquer células do tecido do organismo, menos os anexos extraembrionários. Depois nós temos a gastrulação e a neurulação, que vai já ocorrer depois que esse embrião é implantado lá no útero da mulher, tá? A fecundação é um processo que acontece na reprodução sexuada. Isso ocorre quando o gameta masculino se encontra com o gameta feminino, como por exemplo aqui nas briófitas, os anterozoides encontram a oosfera, ou no caso dos seres humanos, os espermatozoides encontram o óvulo, certo? E depois disso, esse zigoto formam então sucessivas mitoses, essas células vão se dividindo, originando novas células, e aí então começa o desenvolvimento do embrião. A próxima etapa, chamada de segmentação ou clivagem, ocorre uma série de divisões aonde vai ter um aumento do número de células, mas não aumenta o volume. Então, como vocês podem ver, o zigoto, que é a célula inicial, tem praticamente o mesmo tamanho dessa mórula. Aqui então ocorre o nível máximo de compactação celular. Então, essa célula, uma única célula, se divide formando 2, formando 4, 8, 16, até ir para a próxima etapa, que é a gastrulação. Todas essas divisões, elas iniciam lá por fatores maternos. As células, o óvulo tem alguns fatores que vão proporcionar então o início desse desenvolvimento, formando então um embrião aonde determinados tecidos vão fazer movimentos para formar então a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, que são 3 folhetos embrionários que vão dar origem a todo o organismo, certo? O blastóporo, então, que é essa abertura que tem aqui, tá? Ela vai dar origem à boca ou ao ânus. Então, determinados organismos que vão ter só a boca vai ser chamado de protostômios, tá? E organismos que originam primeiro o ânus é chamado de deuterostômios. A neurulação é uma fase onde ocorre então a formação da placa neural, as pregas neurais e o fechamento que forma o tubo neural. Como vocês podem ver aqui, então vai ocorrer o fechamento e aqui nós temos essa cavidade interna que é chamada de celoma. O celoma ele é uma cavidade preenchida por um líquido e é revestida pelo mesoderme, no caso dos organismos que têm mesoderme, e que vai dar origem a determinados tecidos. Esse celoma, então, ele serve para categorizar determinados animais. Então, nós temos organismos celomados, que possuem celoma, como por exemplo o pepino do mar. Os acelomados, quando eles não têm a presença do celoma, como por exemplo as planárias, e nós temos os pseudocelomados, quando a cavidade é revestida pela endoderme e pela mesoderme, tá? Esses folhetos embrionários, então, eles podem ser divididos também, servem para categorizar os organismos em diblásticos, quando eles vão ter só a endoderme e a ectoderme, e os triblásticos, quando tem a mesoderme. Observe então ali na imagem, os organismos triblásticos vão ter essa estrutura que vai dar origem à derme, aos ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor. A endoderme vai dar origem ao sistema respiratório, órgãos do sistema digestório, por exemplo,
E a ectoderme vai dar origem à epiderme, aos anexos epidérmicos como a unha, o pelo, sistema nervoso e as cavidades internas. Os anexos embrionários também funcionam como auxílio no embrião, no seu desenvolvimento, como o saco vitelínico, o córion, nas trocas gasosas. Neste vídeo, nós falamos sobre o Reino Animalia, conceitos fundamentais 2. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!